Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Programa realizado pelo Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que tem como intuito levar para você informações relevantes sobre o dia a dia do trabalhador. No programa de hoje, a gente vai conversar com a Leandra Iglesias, que é da Associação Alcoolismo e Drogas da região serrana. A gente vai falar um pouquinho sobre como esses distúrbios estão afetando o dia a dia das pessoas, dos trabalhadores, das empresas. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar início à nossa conversa. Boa tarde, Leandra. Boa tarde, obrigada pela oportunidade, um prazer estar aqui com você. De forma alguma, nós é que agradecemos a sua disponibilidade de tempo. Para a gente começar essa conversa, queria que você falasse um pouquinho o que é a associação, afinal de contas. A Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas é uma entidade sem fins lucrativos que leva ao indivíduo, à população. Ela foi idealizada há cerca de 20 anos, tem a sede no Rio de Janeiro, cujo presidente é o Dr. Jorge Jaber, psiquiatra bastante renomado na questão também do tratamento e prevenção ao álcool e drogas. E há 3 anos atrás, aliás, está exatamente fazendo 3 anos, nós implantamos a Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas da região serrana, cujo básico do meu trabalho são essas ações sociais em relação à questão da prevenção, principalmente da prevenção ao álcool e às outras drogas. Vocês têm reuniões periódicas? Como é que funciona o trabalho da associação propriamente dito? Então, a associação ela tem a básica central, que é no Rio, ela tem as reuniões mensais, não é? Tem todo um trabalho de cursos gratuitos, cursos de 12 passos. A Câmara Comunitária da Barra faz um trabalho de tratamento, a dependência química também. Nós temos a banda Alegria Sem Ressaca, que desfila todo domingo, antes do domingo do Carnaval, na Orla de Copacabana, sempre com uma celebridade, uma atriz global, que é a nossa madrinha de bateria, com fragmentos de bateria da Portela, cordão do Bola Preta, e aí a gente faz prevenção na rua, na questão do álcool e das drogas. Não é? E palestras, várias palestras, né? Tanto os colegas, não só a diretoria, como os colegas e os associados, cursos, seminários, congressos, enfim. E em Petrópolis é que quando implantamos a ABRAD e começamos o trabalho, eu tive um problema de saúde da minha mãe, que fez uma isquemia, e aí me travou toda, eu fiquei aí 1 ano e pouco praticamente me dedicando a ela, e a partir do ano passado é que voltei novamente com as entrevistas, com as palestras em escolas, em associação de bairros, em pastoral de sobriedade, em AA, em empresas, não é? Agora a gente está numa data bem importante para essa questão a respeito do alcoolismo e das drogas, não é isso? A gente está num período em que a gente comemora, não, né, mas em que a gente lembra a importância de perceber essas realidades. Que período é esse? O que vai acontecer de programação? Então, o período é exatamente do dia 19 ao dia 26 de junho, ou seja, amanhã é a abertura da 17ª Semana Nacional de Prevenção ao Álcool e Drogas. 17ª Semana Nacional, porque foi uma iniciativa da Secretaria Nacional de Política sobre Álcool e Drogas, há 17 anos atrás, não é? Em que tirou-se uma semana inteira
de 19 a 26 de junho, para que o Brasil inteiro se mobilize com os profissionais, as organizações governamentais e não governamentais que trabalham com essa questão do álcool e das drogas. A partir desses 17 anos, foram realizados algum tipo de pesquisa? Como é que a gente pode dizer que está a situação do Brasil e de Petrópolis com relação à quantidade de alcoolistas, não é alcoolistas que agora Sim, né, mudou, é o termo todo mundo estava técnico. muito... alcoolista é um termo técnico. E as pessoas com vícios em dependência química. Como é que é esse número na nossa cidade ou no Brasil? Você tem esses dados? Olha, a gente tem um olhar, né, e dados precisos e fidedignos da situação mundial, através da Organização Mundial de Saúde e através dos escritórios, claro, da União dos Escritórios dos Estados Unidos que trabalham com a questão dos crimes, drogas e crimes, né, UNIDOC, que a questão da criminalidade e o uso de drogas. Nós temos os dados em termos de Brasil pelo levantamento domiciliar que foi feito, uma iniciativa da Secretaria Nacional de Política sobre Álcool e Drogas, do Ministério da Justiça e da Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Unifesp, que foi o levantamento domiciliar. Petrópolis não tem nada especificamente, porque nós até hoje, essa é uma questão bastante antiga, até hoje nós não temos banco de dados. O que tem é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, popularmente chamado de CAPS-AD, que recebe essa população, recebe essa demanda, registra, cadastra naturalmente os seus pacientes e tem lá uma estimativa de quantos atendimentos eles fizeram ao ano, não é? Mas ainda não tem trabalhos mais específicos acerca de dados, por exemplo, na questão de gênero, na questão da idade, na questão da droga de preferência, né? O que é mais acometido, é o álcool, é a cocaína ou é a maconha, entendeu? Certo. Agora, isso tudo, tanto em termos de município, de país e de mundo, o alcoolismo atinge 12,5% da população. Então, hoje, no Brasil, em Petrópolis e no mundo, nós temos cerca de 12,5% da população que já é dependente do álcool. Quando a gente pensa em dependência de álcool, e aí, na verdade, eu tenho vários conhecidos e até familiares que fazem parte do A, e eu aprendi um pouco que muitas vezes a gente não sabe exatamente o que é o alcoólatra, o alcoolista, né? Não é só quem bebe todo dia até cair, não é isso? Existe um tipo de vício que é diferente disso. Existe aquele que obrigatoriamente bebe todos os dias, aquele que bebe de vez em quando e não consegue parar. Como é que é isso? Até mesmo para quem está assistindo a gente, talvez se perceber já sendo viciado e nunca percebeu até o presente momento, ou então o familiar, o amigo, entender que ele está precisando de algum tipo de auxílio. Então, Carla, exatamente esse é o papel da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas na região serrana, que eu estou lá presidindo, né, mas as minhas ações são exatamente no objetivo, no intuito de levar à sociedade, de levar à população as informações que são fidedignas, são informações que são fundamentadas cientificamente, não são informações, eu costumo dizer no popular, tiradas atrás da orelha. Por exemplo, se eu vejo na banca de jornais uma revista falando sobre a legalização da maconha, antes de eu comprá-la, eu peço para folhear a revista, olho a origem, a fonte das informações e olho, inclusive, quem são os colegas que estão falando sobre a matéria. Se eu não vejo nenhum nome conhecido, nem em termos de Brasil, nem em termos de mundo, eu já meio que duvido da matéria, da procedência, da fidedignidade da matéria. Então, uma das ações é exatamente isso, Carla, é levar a população, a sociedade, explicando o que diz respeito a uma dependência, seja do álcool, seja de sexo, seja da maconha, seja da cocaína, seja de amor,
dependência de amor, seja dependência alimentar, seja consumidora patológica, dependência do dinheiro, enfim, tudo que é dependência tem que ter um critério diagnóstico. E esse critério diagnóstico não é a gente que inventa chamando a pessoa que tem uma oscilação de humor de bipolar. Hoje todo mundo diagnostica o coleguinha ali porque variou de humor de bipolar. E nós que somos os técnicos para colocar o rótulo de diagnóstico para uma pessoa, um paciente de bipolar, a gente estuda muito a pessoa, mas popularmente as pessoas saem aplicando diagnósticos. Na verdade, é meio uma mania mesmo das pessoas falarem assim, nossa, fulaninho é bipolar. Hora tá feliz, hora tá não. E, na verdade, mudança de humor não é patologia, só se ela for de se fato... nós pensarmos nas mulheres que sofrem de TPM, eu, graças a Deus, nunca sofri disso, mas se nós pensarmos nas mulheres que sofrem de TPM, às vezes ela tem metade do seu mês de mau humor. Então, a outra metade está bem, é só por isso ela é bipolar, mas ela tem metade do... Já tive pacientes de ter 15 dias de tensão pré-menstrual, de ficar insuportável, de ninguém aguentar. E hoje, mais do que nunca, é absurdo que uma mulher, por exemplo, tenha TPM, porque é tratável, porque sofre todo mundo à sua volta. Sofre o marido, sofre o namorado, sofre os filhos, sofre a empregada, sofre os cachorrinhos, sofre todo mundo. Entendeu? Então, são informações que precisam ser esclarecidas. Para a gente chamar uma pessoa de alcoólatra, que é o termo popular, alcoólatra parece que é só aquele que está caído na sarjeta. Já esfolou o rosto, já está todo edemaciado, todo inchado, todo horroroso, já não tem mais dentes, já não... Não, o alcoólatra é o doutor, juiz, advogado, médico, seja lá quem for, que toma meia garrafa de uísque por dia e acha que não é problema. Isso já é considerado pela ciência um tipo de alcoolista. Sim, sem dúvida nenhuma. Porque esse, na verdade, é o foco que eu queria que a gente falasse aqui. Até mesmo por conta do trabalhador que todo dia sai do trabalho e obrigatoriamente toma uma branquinha. Ou então que antes de ir para o trabalho, obrigatoriamente toma uma branquinha. Os meninos do sindicato dizem que esse é um termo muito comum no chão da fábrica, que a gente aqui respeita muito. Mas isso é considerado um alcoolista. É porque há uma dependência. Ele precisa, por exemplo, bom, deixa eu ser mais técnica. Critérios diagnósticos para se detectar dependência, né? É fácil. Se você se encaixar em 3 dos itens que eu vou elencar, você pode estar desenvolvendo uma dependência. Isso é muito primeira importante. Coisa é um forte desejo ou compulsão, ou seja, eu bebo muita água, adoro, aliás, tem água para mim, né? Bom, então, eu bebo a água para satisfazer, saciar. Eu aprendi que o organismo não deve ter sede. Então, eu não tenho que deixar o meu organismo sentir sede, eu tenho que beber a minha água. Mas até a água em exagero, em demasia, pode ser prejudicial, né? Então, se você tem um forte desejo ou compulsão, item 1, se você tem dificuldade em controlar o seu uso, se você tem a tolerância, ou seja, eu preciso usar a droga, eu preciso beber, ou eu preciso fumar, ou eu preciso cheirar, ou eu preciso comprar, cada vez mais. A bebida é mais fácil exemplificar. Eu bebo uma latinha. Uma latinha é uma dose padrão. Ela não vai fazer absolutamente nada com o meu cérebro, nem comigo, não vai me embriagar. E aí, o meu organismo vai acostumar. Eu vou beber 2. 2 eu vou beber 4, 4 eu vou beber 8, e é mais ou menos semelhante à resistência que o organismo passa a ter à substância. Então, a gente chama isso de tolerância. Você tem que beber doses cada vez maiores. Então, já falei 3 itens. Um outro item é, você sente que tem alguns prejuízos já com o seu uso, ou com o cigarro, ou com a maconha, com a cocaína, com o álcool, com o dinheiro, com o sexo, com o amor. Você já percebeu, mas você continua do mesmo jeito. Porque você não vai fazer nada. Eu paro a hora que eu quiser. Mentira. Essa é a frase mais... Essa é a frase mais coloquial, né? Eu paro na hora que quiser. Não é verdade. Não para. Eu digo, então vamos parar agora. Não, eu não quero. Não, mas você quer parar? E eu, de tempo em tempo, no próprio paciente que procurou o tratamento, eu tenho que perguntar sucessivas vezes ao longo do percurso. E aí, você quer mesmo parar de usar droga? Porque a pessoa não entende. Às vezes ela ainda está usando droga e está em tratamento. Esse tratamento não está adiantando de nada, a pessoa ainda está cheirando. Calma, não é assim. É muito difícil parar. Então, esse parar quando quiser não é verdade. Então, eu já falei 4 itens. Um outro item é, você começa a se agrupar
ir a eventos ou se relacionar somente por interesse. Por exemplo, eu fiz uma palestra numa empresa, agora, semana passada, e foi muito interessante, porque eu falei a respeito dos churrascos regados a cerveja, né? Então, como se fosse inadmissível um churrasco que não tenha cerveja. Como assim? Né? Então, a gente pede que vamos ver se você consegue dar conta de ir a um churrasco, não tomar cerveja e observar como vai ficar o seu humor. Então, para você ser enquadrado como dependente ou do álcool, ou do sexo, ou de droga, ou de dinheiro, ou de internet, você tem que seguir um critério diagnóstico. Maravilha. Então, na verdade, é uma escravidão. Leandra, a gente vai fazer um breve intervalo. Volta daqui a pouquinho, porque eu acho que eu sou compulsiva por comida. Talvez seja dependente por comida. A gente vai fazer um intervalo, volta daqui a pouquinho, dando continuidade à nossa conversa. Fica com a gente. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, conversando com a Leandra Iglesias. Leandra, no intervalo, a gente teve uma discussãozinha rápida aqui a respeito de até que ponto o hábito, aquela coisa costumeira, na verdade já se transformou num vício. E a gente ainda não percebeu. Você podia dar uma pincelada rapidamente do que você estava falando comigo aqui no intervalo, para o nosso telespectador entender se ele ainda acha que isso é um hábito, eu como a minha sobremesa depois do almoço, ou eu só tomo uma cervejinha e dentro, eu só aperto de vez em quando para dar uma relaxada. Como é que é essa coisa do hábito, do ritual e do vício propriamente dito? Então, a primeira coisa é destrinchar, né, é explicar o que é esse termo da compulsividade. Compulsividade é um transtorno psíquico, é um transtorno mental, ou seja, está no quadro das patologias, das doenças do sistema nervoso central, né? E que corresponde a um ato exagerado. Então, a compulsão é a tendência de uma personalidade exagerada. Tudo que vai fazer é exagerado. Então, vai comer uma sobremesa, o organismo ele pode acostumar-se como um hábito ou ritual, porque há uma linha tênue entre a explicação do que é um hábito e do que é um ritual. Né? O ritual pode ser um patológico, e não necessariamente um hábito pode ser algo doentio, um comportamento doentio. Então, citamos de exemplo aqui nos bastidores a sobremesa após as refeições. Né? Uma coisa é você, por exemplo, a sobremesa após as refeições, eu particularmente não fico sem, porque o gosto do tempero e do salgado me incomoda na minha digestão. E meu organismo aprendeu
como eu sempre dei doce a ele depois, o meu organismo aprendeu a equalizar, a equilibrar internamente nos seus órgãos internos, para que eu absorva bem os nutrientes do almoço, que a sobremesa complementa o meu alimento. Agora, eu não como uma lasca de pudim de 300 gramas, eu não como uma barra de chocolate, eu não como um cheesecake, sei lá. Eu como tão gostoso uma salada isso de que você está frutas. falando. Eu compro, só coisa boa, né? Dá uma tristeza para a pessoa que está com cara de compulsão alimentar. Aquela apresentadora que é o perfil da compulsão alimentar. Ela fica falando assim, uma tala de pudim, nossa, eu comeria todas essas coisas. Uma taça de profiterole, olha que eu que adoro. Maravilha, não é? Mas então, na verdade, se for necessário uma taça gigantesca, isso compulsão. Já é um vício, já é porque compulsão. Exagero, o organismo já precisa, exagero, claro. Ele já foi alimentado. Dava para ter sido uma maçã. Com certeza. Uma banana. Com certeza. Uma colher de mel. Ou então até mesmo um quadradinho de chocolate. Sim, sem dúvida. Às vezes eu tiro, não é errado. Às vezes eu tiro um quadradinho do chocolate. E se tá não feliz. tem, eu dou aquela colherada no pote de Nescau. Mas é só. É só. E Leandra, o nosso programa está quase chegando ao final e eu não fiz uma pergunta bem importante, porque esse assunto é muito interessante, né? Quando a gente fala, na verdade, a gente vai falando da vida do dia a dia do trabalhador e tal. Como é que fica a questão legal, propriamente dito, se o trabalhador se percebe e entra num tratamento contra seus vícios? Ele tem direitos legais? Ele vai ficar pelo INSS? Essas questões você pode dar algum parecer para a gente? Só para até mesmo aquele trabalhador que viu que aquela branquinha de manhã não é legal, mas ele precisa se manter recebendo, ele precisa trabalhar, ele precisa do salário para manter sua família, mas ao mesmo tempo ele está querendo mudar a realidade da sua história pessoal. Como é que fica isso? Então, a pergunta é bastante ampla, eu não sei quantos minutos eu tenho. A gente tem lá 3. 3? Caramba. Bom, eu fiz semana passada 2 palestras consecutivas numa empresa local. Falei às 10h30 da noite, iniciei a palestra, falei assim, caramba, vai todo mundo dormir. O meu público eram senhores trabalhadores, funcionários dessa empresa do turno noturno, e eu saí da empresa 00:20. Ninguém dormiu. Foi muito interessante. E no dia seguinte eu voltei a essa mesma empresa para um outro público, às 2h30 da tarde, saí às 4h20. Né? Também ninguém dormiu, todo mundo participou, interagiu. E eu pude levar até os trabalhadores o seguinte. Primeiro que até a diretoria fez questão de assistir a minha palestra. Então, mostraram-se interessados na questão do trabalhador e a sua saúde mental e física no que diz respeito a álcool e drogas. Era uma semana da CISPAT, de prevenção. Eu gosto muito da Então, eu estava lá inserida. A gente do lado de cá, enquanto profissional, acredita que mais e mais as empresas deveriam ter iniciativas como essa de chamar pessoas especializadas para debater o tema, para levar informações esclarecedoras e ilustrativas para o seu funcionário. Porque o que a gente observa? Que 89,19% dos trabalhadores envolvidos com a questão dessa branquinha ou da outra branquinha, que é a cocaína, que está muito popular no meio empresarial, nos trabalhadores, né? 89,19% são por estresse no trabalho. 14,9% rivalidade entre colegas, que também levam ao uso de álcool e outras drogas. 17,8% funcionários que estejam insatisfeitos com a sua colocação na carreira de trabalho. Certo. Eles estão mal colocados ou mal remunerados, eles têm um potencial maior de produtividade do que estão sendo favorecidos, no que estão podendo demonstrar das suas habilidades. Então, isso se destrincha como vários itens que levam o indivíduo em local de trabalho a fazer uso ou antes ou depois gastar o seu salário inteiro para o desespero das esposas, porque o seu salário fica nos bares, porque as contas são penduradas, não é?
e a família está passando necessidade, mas o dono do bar está ganhando a mensalidade dele da cachaça regularmente, né? Então, fica a sugestão que as empresas procurem, nas suas semanas de prevenção a acidentes, ou mesmo em outras ocasiões, levar profissionais especializados para falar sobre esse assunto. Por quê? Vai diminuir as faltas ao trabalho por causa de álcool e drogas, vai diminuir as licenças médicas, o encostamento por conta disso. E você me fez a pergunta, e o funcionário ele tem direito. Agora, ele tem que passar por uma perícia médica, ele tem que, de certa forma, comprovar que ele é dependente, aí olha lá os critérios de dependência, porque na hora que interessa é alcoolista, ou é usuário de cocaína, ou é um doente. Na hora que é o prazer. Agora, a gente de fato pergunta, mas você quer se tratar? Se você quer se tratar, a empresa pode ter um convênio, como eu tenho, com uma empresa local. Uma outra questão bastante polêmica, não vai dar tempo da gente destrinchar, mas uma outra hora, se você quiser, eu posso voltar, vamos querer. Que é a questão do que é constitucional, do que é legal ou ilegal acerca dos exames toxicológicos, ou seja, o antidoping dentro das empresas. A empresa que aplica aleatoriamente, seleciona um funcionário de qualquer setor, esse funcionário se dirige ao postinho, ele faz o xixi para o exame toxicológico, o antidoping, e ele é pego com o resultado positivo de que ele fez a ingestão de álcool, de maconha ou de cocaína. E aí ele é encaminhado para um programa de tratamento. Né? Então, o indivíduo tem direito, sim, a empresa tem que se informar, as pessoas, os trabalhadores também se informarem, mas para que haja, sem dúvida nenhuma, um trabalho sério e de mão dupla, que seja bom para as empresas e que seja bom para os funcionários. Maravilha. Leandra, muito agradecida pela participação. Tenho certeza que você conseguiu elucidar informações muito relevantes. Acho que, acima de todos esses dados são muito interessantes, a gente perceber que 89% da população, né, tem características. Como é que está a situação do Brasil? Isso é tudo muito relevante para a gente, mas eu acho que foi vital os passos para a gente conseguir fazer uma autoavaliação, para o nosso telespectador conseguir perceber se aquele costume já não é um costume, se ele precisa, para a família também começar a olhar os indivíduos em volta, e eu tenho certeza que foi muito importante para o nosso telespectador, diante do que a gente vem apresentando aqui no Trabalhador em Foco. Espero que a gente em breve possa conversar novamente para dar continuidade a esse trabalho. Muito agradecida. Ok, eu queria aproveitar o ensejo e fazer a chamada. Amanhã é a abertura da 17ª Semana Nacional de Prevenção ao Álcool e Drogas. Eu estarei no domingo na Praça da Liberdade distribuindo cartilha para pais de crianças, cartilha de prevenção da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Quarta-feira no calçadão do CENIP e sexta-feira, que é o Dia Mundial de Combate às Drogas, com um evento aberto à população, a entrada franca, no Salão Nobre da UCP, a unidade da Benjamin Constant, com a questão do álcool e das drogas e como está a situação em Petrópolis. Muito agradecida. E a saúde do trabalhador, essa empresa que eu fui fazer a palestra, o feedback foi que eles ligaram o sinal de alerta para a questão da ingestão do álcool. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Obrigada, Leandra. Obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana com uma nova temática que tem tudo a ver com a gente, o trabalhador. Obrigada, um abraço grande.